o mercado de impermeabilização ele tem se expandido e a gente vê o interesse, né? Falta ainda uma cadeira de impermeabilização ou tratar o assunto na graduação. E, então, assim, grandes consultoras com uma grande estrutura cometem esses erros. Sim. Salve, salve, galera! Iniciando mais um podcast no Container. E hoje nós estamos aqui com um especialista. Eu posso dizer também que ele é se não for o número um, é um dos maiores do Brasil, com certeza. Ele vai falar aqui um pouco com vocês vão perceber isso. Eu estou com o Alexandre Soncini, especialista em impermeabilização, há mais de 30 anos no mercado, e hoje ele é professor de pós-graduação. Ele ensina as pessoas, os engenheiros, a galera aí que quer se especializar no assunto, a dominar um problema, a gente pode dizer assim, que realmente assim você precisa evitar. Porque quando começa o vazamento em uma piscina, no seu apartamento, na sua casa, você realmente começa a ter a consciência da dor de cabeça. Não é isso, Alexandre? É isso aí. Obrigado aí pelo convite, por estar aqui com vocês aí nesse podcast e poder realmente falar sobre esse assunto que tem ganhado importância no mercado de geral. A gente vê isso pela participação das pessoas nos eventos de impermeabilização, né? Cada vez os eventos têm que ser maiores, tem que ter espaços maiores para abrigar os interessados no assunto. A engenharia tem ido para esse lado, né? Mostrar como é importante uma boa impermeabilização para a durabilidade das estruturas, para a habitação, para o conforto daquele que está usando, né? Usuário, né? Porque a impermeabilização também tem a importância de garantir a segurança e a habitabilidade do imóvel, né? Em uma casa com umidade, ela tende a ter problemas, gerar problemas de saúde para as pessoas, né? Então, se alergias, né? A umidade causa vários tipos de problemas de reações alérgicas respiratórias, pulmonares, que são agravados por essa exposição à umidade, né? Então, a impermeabilização tem ganhado espaço e ainda bem que está ganhando espaço também, como aqui nesse podcast. Exatamente, cara. Estava até falando agora com o Soncini aqui nos bastidores sobre o meu apartamento, né? São 10 anos. A construtora acabou de fazer 10 anos que o prédio foi entregue e começou a dar problema simultâneo em vários apartamentos no banheiro. Então, algum problema ali aconteceu, né? E aí a confusão, porque é o banheiro, aí começa a vazar no banheiro de baixo. Imagina só isso em uma quantidade, um condomínio grande com vários apartamentos. Você vê, é o que a gente fala, né? Quando a gente projeta uma impermeabilização, a gente projeta ela para uma durabilidade de 20 anos. Hoje, né, depois da norma de desempenho, a gente tem essa visão de durabilidade de 20 anos. Num apartamento, tem algumas ressalvas ali com relação de normas, né? Porque a norma de revestimento é um pouco mais permissiva, né? A norma de revestimento fala de trocas de revestimento com um período menor, mas a norma de impermeabilização fala que a cada 20 anos ela tem que ter a durabilidade, né? Então, são sistemas que estão trabalhando juntos ali num apartamento, né? Num banheiro, numa cozinha, numa área de serviço. E precisam ter uma durabilidade de 20 anos de estanqueidade, né? E nesse caso, Alexandre, eu não sou Soncini, que a gente fala Alexandre, mas é o Alexandre Soncini, né? Mais conhecido como Soncini. Nesse caso, eu não entendo, não sei nem se é a sua área, mas uma construtora, ela dá 20 anos de garantia ou não? Não, aí é que se confundem as coisas. Uma coisa é a garantia, que é a garantia legal, que são 5 anos. 5 anos. É bem importante você frisar, até é legal você falar, porque a garantia da impermeabilização é sempre 5 anos. Eu posso fazer uma manta dupla, uma impermeabilização com poliuretano, com polimérica, da mais simples à mais complexa, elas todas terão garantia de 5 anos. O que a gente muda é a expectativa de vida útil de projeto. Então, assim, qual que é a expectativa de durabilidade daquela impermeabilização em função do uso, da manutenção, dos cuidados, e aí sim você tem uma obrigatoriedade por norma de ser mínimo de 20 anos. Tá, então
construtora entregou o imóvel, ela dá 5 anos de garantia. Perfeito. Passou os 5 anos, aí o proprietário assume É isso aí. a responsabilidade. Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, aí tá 5 mais anos. legal. A parte legal do que a parte técnica. Tá. Quando a gente fala de vida útil de projeto, a gente está falando mais da parte técnica do que a parte legal. Mas nesse caso, como que fica a questão de 20 anos da impermeabilização? É a empresa que fez a impermeabilização que tem essa garantia com a construtora? Não, na verdade, assim, é como se fosse um carro. Essa relação é bem fácil de fazer quando a gente compara com um veículo. Eu compro um veículo de uma fábrica qualquer, ela me dá 5 anos de garantia, certo? Qual que é a expectativa de durabilidade daquele veículo? 20 anos? Tem carros com mais de 20 anos rodando em perfeito estado de conservação. Correto. Então, para que eu atinja aquela expectativa de vida útil, aquela durabilidade prevista, é necessário que eu faça as manutenções. E aí é que a construtora, o fabricante e o aplicador já deixam de fazer o papel principal e passa a ser papel principal o usuário, que é ele que tem que fazer as manutenções preventivas para garantir que aquela vida útil de projeto seja atingida. Entendi. É como se fosse um carro você fazer as revisões. Exatamente. Eu vou fazer as revisões até os 5 anos, que a garantia tem que ser dentro da concessionária. Depois desse período, eu posso fazer as manutenções por conta própria. Eu vou trocar o óleo no meu mecânico de confiança, eu vou fazer a troca do freio onde eu confio, mas se eu não fizer isso, aquele veículo, ou se eu usar de forma inadequada, aquele veículo não vai atingir aquela durabilidade que eu gostaria que atingisse, não vai ter a durabilidade que o projetista lá, a fábrica, imaginou que ela poderia ter. Entendi, perfeitamente. Bom, vamos lá. Vamos agora contar um pouco da história do Sonsini aí. São 30 anos aí no mercado, né? Como tudo começou? Puxa, eu falo assim que eu entrei na impermeabilização por amor, não a impermeabilização. A minha namorada na época, né, minha esposa hoje, o pai dela é uma referência de impermeabilização, o Ari, foi meu grande professor, né, na impermeabilização e na vida foi também... às vezes as pessoas falam assim, como é que tá seu pai, né? A gente sempre foi tão próximo que as pessoas acham que ele é meu pai. E na impermeabilização ele foi quem me trouxe para essa área. Eu comecei a namorar com ela. Ele sempre foi um apaixonado pela impermeabilização. Acho que ele transmitiu isso, assim, esse gosto pelo assunto. E eu comecei a trabalhar com ele lá, em 95, né? Quando eu comecei a namorar em 92. Então, desde 92 eu aprendo sobre impermeabilização. Muito tempo. Porque ele era um cara que nos churrascos, tá vivo, tá bem. Mas trabalha ainda não? Não, ele se aposentou. Ele não quer mais saber de impermeabilização. Agora parou. Não quer mais saber. Passou a bola, faz uns 7 anos que ele está aposentado. Mas ele sempre viveu a impermeabilização desde 64 ele atua na área de impermeabilização. Então, assim, eu acabei me apaixonando pela área por osmose ali, né? Aprendendo por osmose com ele. Em 95 eu comecei a trabalhar com ele de verdade, né? Entrei como motorista dele na área. Ele precisava de alguém que fosse comigo nas obras, dirigir o carro enquanto eu vou fazendo as minhas coisas. Então eu comecei com ele nas obras. Só que eu chegava nas obras, eu queria entrar, queria conhecer, queria entender. Chegava no escritório, eu queria montar um orçamento, fazer um levantamento de áreas. E aí eu acabei indo para a área técnica, meio que por influência dele, com certeza, né? E gostando também da impermeabilização. Dizem que depois que o bichinho do asfalto te pica, acabou a tua vida. Verdade. E aí depois você se graduou? Como foi? Aí eu me graduei, me formei em engenheiro, mas a gente já trabalhava, já tinha uma empresa nossa, né, de execução. Eu fui trabalhar numa empresa que ele tinha 4 sócios, ele saiu dessa sociedade, montamos uma empresa nossa, né, a Detalhes, que ficou ativa até o ano passado, que nós executamos algumas milhares de obras aí no Brasil durante esses quase 20 anos da empresa. E sempre na execução de obras, sempre executando na parte de prestação de serviço, né, de mão de obra. E aí de 2019 para cá é que eu realmente
assumir essa cadeira de consultor, de projetista, e aí eu montei a Soncine, né, com essa finalidade de meio que destacar também dentro da própria contratação de obras hoje. Você não tinha muito essa figura do projetista de implementação. Então, eram raros, né? A gente pode contar nos dedos de uma mão, assim, a quantidade de projetistas que atuavam no Brasil até 94. Ainda vejo pouco. Porque o que aconteceu foi que a norma de desempenho trouxe uma obrigatoriedade do projeto. De certa forma já existia uma obrigatoriedade, mas hoje ela fica mais evidente a partir do momento que se você precisa entregar para o condomínio, as construtoras precisam entregar vida útil de projeto. Então precisa determinar qual que é a vida útil de projeto. E para você determinar a vida útil do projeto, você precisa de um projeto. Então isso acabou fortalecendo. Hoje você tem muitos outros projetistas, né? Cresceu o número de especialistas que acabaram indo para a área de projetos, assim como eu também em 2019, com foco também na consultoria de reformas, né? Que essa é uma área para a gente bastante delicada, né? Porque atuar com consultoria de reforma, projeto de reforma de um prédio, você trabalha com a desconstrução, tá? Então você precisa fazer uma análise prévia, entender qual que é o problema que está acontecendo, qual foi a falha na época da execução, ou qual foi a falha durante o uso, manutenção, que provocou aquele dano, né? Aquele prejuízo, para você meio que desconstruir o prédio mentalmente e reconstruir de novo de uma forma correta, né? Corrigindo aquelas falhas. Então a consultoria para condominial, para reforma, é uma área que me atrai muito, me atrai bastante, né? E junto com isso, algumas novidades que a norma de impermeabilização traz, que é a parte de fiscalização de obras, que é o controle de qualidade, que não existia, né? Não não existe ainda na norma, né? Está em revisão essa norma, mas ela vai trazer uma área específica, um capítulo específico da norma só sobre controle de qualidade. Entendi. Então hoje, qual que é o seu maior desafio, assim, na sua visão, profissionalmente? É entrar para fazer, por exemplo, teve um problema numa obra e você entender ali qual foi o problema, o dano, uma vez que você não executou, não projetou? Não, pensando em obra, em desafio na área de impermeabilização, acho que o grande desafio nosso é realmente levar o conhecimento para o mercado. Levar essa importância da impermeabilização para o mercado. Porque a gente tem aquela dificuldade de ter que lutar contra o marketing que é invasivo. Hoje você tem materiais sem muita tecnologia, sem muito respaldo, mas que tem muito marketing, que estão invadindo o TikTok das pessoas, o Instagram, o YouTube. Então você vê soluções milagrosas ali que oferecem, né? Aparentam ser grandes soluções, mas que na verdade não entregam durabilidade, não entregam segurança, não tem um respaldo técnico, né? Então a grande dificuldade, o grande desafio nosso é entregar essa teoria, né? essa técnica, né? Essa bagagem. Conscientização do mercado. Conscientizar o mercado, essa é a grande dificuldade. Mas vamos lá, essa galera, eu acompanho assim algumas coisas assim na internet e vejo, nossa, realmente, né, caseiro, o cara vai fazer ali um negócio caseiro. Mas essa galera que consome essas alternativas é um público, por exemplo, que não te contrataria, ao meu ver. É uma pessoal que está fazendo uma reforma lá na casa dele, lá uma casa pequena. Não necessariamente. Não necessariamente. Eu me deparo com condomínios de alto padrão? Alto padrão, médio padrão. Sério, cara? Que compram esse tipo de solução, é o zelador que faz, é o síndico que vai fazer. Vou dar o jeitinho parece aqui. Fácil, né? Parece tão fácil. Você olha na internet, lá em 15 segundos a pessoa aplica um negócio, passa uma massa.
Eu até defendo que nas embalagens dos produtos de impermeabilização deveria ter, na norma, né, deveria falar assim, é proibido escrever fácil aplicação. Porque os materiais são fáceis de jogar o produto, né? Jogar produto é fácil. Colocar um produto numa laje, colocar um produto é simples. Mas entender a técnica para que ele seja uma impermeabilização é diferente. É um bolo, fazer um bolo. É isso você aí. Pegar uma receita lá, você vai bater ali, mas vai ficar bom um bolo? Isso aí. Se o forno não estiver na temperatura correta, se você não misturar os ingredientes da forma correta, se você não esperar o fermento agir, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Impermeabilização é a mesma coisa. E o que você tem a dizer sobre, por exemplo, eu vejo a galera usar manta asfáltica, né? Muita manta asfáltica. Existem outras alternativas? Você acha que a manta ainda é o principal produto hoje, o mais utilizado no Brasil? A manta asfáltica e ainda vai ser durante muito tempo um produto muito utilizado como impermeabilização. Por 2 motivos, assim, principais 2 motivos. Primeiro, que a matéria-prima é a sobra do petróleo. Então, no refino do petróleo, você tira o nafta, você tira o plástico, você tira a gasolina, você tira o diesel, você tira uma série de componentes ali e a sobra daquilo, que é quase uma perda, né? uma borra lá, né? Aquilo vira o CAP, que é a base para fazer manta asfáltica, é a base para fazer pavimentação. Então, ainda assim, porque apesar do material ser, a manta asfáltica ser um material com valor agregado, porque a indústria pega esse CAP e faz todo um trabalho de preparação dessa massa asfáltica para ela servir como impermeabilização, ter elasticidade, durabilidade e tal. Mas ele ainda é um material que a indústria petroleira, né, a petrolífera, vai oferecer. Ainda vai ser abundante. Claro, quanto mais o processo de refino de petróleo melhora, menos sobra lá embaixo para isso, né? Então, isso eu acho que dificilmente vai mudar. A segunda grande importância, assim, é que a manta asfáltica ainda é um sistema que você tem um custo-benefício muito bom em relação aos outros sistemas. Então, por mais que seja um material é aplicado a fogo, aplicado a quente, você tem riscos, né? Você tem que ter uma série de controles ali para fazer a aplicação. Como todos os sistemas, eu falo, nem a membrana cimentícia, a argamassa polimérica lá, que é o mais simples, frio, que você vai encontrar de sistema de impermeabilização, nem ele é um material simples de aplicar. Todos têm só tecnologia. E a manta é a mesma coisa, ela tem sua tecnologia, tem a sua técnica, e ela é uma técnica que já está consagrada. Então você tem, em qualquer lugar do Brasil, você tem aplicadores de impermeabilização com manta asfáltica. Maçarico, principalmente, né? Sim, é o que eu mais vejo nas obras. Com asfalto aquecido é mais difícil, já é mais raro. Um ponto um pouquinho fora da curva. Mas aqui em São Paulo não, mas em outras regiões é mais difícil. Agora, a manta asfáltica é muito difundida, a mão de obra você tem, de certa forma, em abundância, né? Apesar de que hoje em dia não tem mão de obra abundante na construção civil em lugar nenhum, né? Sim. Mas a impermeabilização com manta asfáltica, ela ainda vai ser o principal produto, eu acredito que nos próximos 10 anos, com certeza. Sim. E ela é mundialmente utilizada ainda, você acredita? Que eu não conheço fora do Brasil. Mundialmente. Você pegar o mercado da China, da Europa, dos Estados Unidos, claro, com algumas variações, né, da aplicação dos produtos, mas ainda é o principal produto de impermeabilização, é a manta asfáltica. Ah, legal. Hoje a gente está vendo alguns produtos novos vindo, né? Tem essas adaptações que você falou, mas eu vejo muitos produtos, né? Produtos que é similar a uma massa, por exemplo, que você passa ali. A indústria química, e aí na área da impermeabilização não é diferente, né? Na construção civil em geral, mas na impermeabilização não é diferente. A indústria química tem evoluído bastante. É o que eu falo, né? Quando eu falo, a gente sempre falou da questão do tripé de qualidade. O que você precisa para ter qualidade numa impermeabilização, né? Bons materiais normalizados, um bom projeto e uma boa execução, né? Sempre foi essa o nosso
o nosso diálogo sempre foi nesse sentido. Hoje a gente vê que a mão de obra tem declinado, né, da qualidade, ao ponto que os projetos têm melhorado e a indústria química tem oferecido mais produtos, mais soluções, tem evoluído. Então, mesmo os produtos que a gente já conhece lá, nas caixinhas, lá, as argamassas poliméricas, elas têm evoluído, têm ganhado misturas diferentes, têm ganhado outros tipos de agregados, outros tipos de resinas. Então, a indústria química realmente está trazendo cada vez mais novidades, né? Cada vez mais produtos técnicos e que vão realmente ganhar espaço. Mas o ganhar espaço não é tomar o espaço da manta. É ganhar espaço porque vai ganhando mercado. Porque a gente tinha muito mercado onde não se fazia impermeabilização. Entendi. Então ele vai ocupando essas lacunas, ele vai né? crescendo, mas não vai tirando. As fábricas de mantas não estão diminuindo a produção a cada ano para ser substituído por esses materiais químicos. Elas têm mantido ou aumentado a sua capacidade de produção, mesmo tendo entradas de novas tecnologias no mercado de impermeabilização. Entendi, porque vai ajudando na conscientização de que realmente precisa ser feito em vários lugares, né? Não é só numa piscina, num banheiro, Perfeito. né? Entendi, isso é legal, essa visão eu já não tinha. Porque você vê que assim, é o que eu falei, né? O mercado de impermeabilização, ele tem se expandido e a gente vê o interesse, né? Falta ainda, a gente sempre discute isso, meio acadêmico, falta ainda uma cadeira de impermeabilização ou tratar o assunto na graduação. A gente vê o pessoal tratando o assunto em pós-graduação, em cursos de cursos livres, né? Cursos de extensão, né? E às vezes em podcasts. Sim, exatamente. Buscando conhecimento através dos podcasts. Isso é bom, isso é importante. E como foi assim, você contou um pouco da sua história, em 2019, né? 2019 você começa a migrar ali, sair um pouco da linha de frente de execução, né? Sim. E aí cai na área de projetos, né? De acompanhamento. Não é um acompanhamento era antes, né? Aí no caso... a gente na norma, nós vamos chamar isso de controle de qualidade. Né? Mas no mercado a gente sempre falou fiscalização de obra. Fiscalização de obra. Vou lá fiscalizar para ver se está fazendo tudo certinho, como está sendo feito. Isso para mim é uma das coisas que, confesso, me dá mais prazer dentro a parte de fiscalizar, entender o que está sendo feito errado e corrigir, para que não seja um problema no pós-obra, né? Ajustar, né? Por isso que eu acho que fazer isso durante a obra, eu sempre falei isso, defendia isso do tempo todo, que se a gente encontra um problema numa impermeabilização durante a obra, durante a fase da obra, resolver isso pode custar, né? Poxa, tem que quebrar, refazer ou aplicar uma outra impermeabilização, seja, é sempre em obra. O que é muito caro para a gente, que é de construção, para quem toca a obra, é ter que voltar numa obra pronta com um cliente, um proprietário morando num imóvel e fala assim, olha, eu vou precisar quebrar o teu banheiro, você não vai poder usar a sua suíte, sua banheira nós vamos ter que tirar, colocar ela na varanda, ou sei lá onde nós vamos colocar essa banheira, enquanto nós vamos quebrar a impermeabilização aqui e fazer tudo de novo. Aí é o problema. Essa é a dor. Por isso que eu falo, eu brinco assim, às vezes a gente fala assim, quando a gente fala de custo de impermeabilização, existe um estudo que foi realizado há uns anos atrás, que mostra que o custo da impermeabilização é de 1 a 3% do custo da obra. Quando a gente fala de projeto, fiscalização, execução, material, de 1 a 3% do custo da obra. E aí lá na curva ABC, quando o pessoal de compras, suprimentos vai fazer compras, ele fala, só 3%, trata a impermeabilização como algo não importante, de menor importância, porque realmente é 1 a 3%, não é significativo, faz uma compra sem ser tão técnica, né? E aí isso vira um problema. E quando você vai refazer a impermeabilização, aquela falha, aquela contratação errada no momento de execução, ela te causa um prejuízo, que aí a impermeabilização passa a ser A na curva ABC, porque ela representa mais de 20% do custo, o refazimento.
Isso se a gente falar numa situação cotidiana. Mas eu posso pegar uma piscina com revestimento de pedra e jal. Nossa. E eu ter que, né, como aconteceu comigo recentemente, nós pegamos uma piscina para refazer lá na Fazenda Boa Vista, toda de jal. O proprietário era um cara super bem relacionado. Ele ficou com a piscina dele sem piscina durante 2 meses. Nossa. Para refazer a impermeabilização da... Isso é obra bem corrida, sabe? Foi uma reforma rápida. Fora o prejuízo financeiro. Só de impermeabilização a construtora gastou mais de R$100 mil no refazimento. Nossa. Isso já incluso o revestimento? Só a impermeabilização. Caramba. Não estou contando a demolição, não estou contando... simplesmente não ter escolhido o sistema adequado para aquela estrutura. Aí realmente a conta não... Faltou o projeto. Faltou o projeto. Aí nesse momento ele fala, teria sido bem mais prático, mais barato. Depois daquela obra ele faz projeto em todas. Nunca mais. Infelizmente, eu brinco às vezes falo assim, a gente aprende de 2 jeitos. Aprende na dor e no amor. No amor é pai e mãe que ensina. Sim. Né? Se a gente tem que aprender na dor, esse cliente infelizmente aprendeu na dor. Esse daí sim, eu já aprendi também bastante na dor. É o que eu falo, a gente aprende assim, né? Às vezes Quantas a gente é cabeça dura, prejuízo, né? Exatamente. E aí fala, não, eu vou fazer, vai dar certo. E de repente você fala, caramba, cara. Aí você aprende. Tem alguns que é teimoso ainda. Você só não pode repetir o erro. Não pode repetir o erro, cara. Você pode até cometer erros novos. Mas o mesmo aí o mesmo já tem outro nome. Já tem outro nome. Mas acontece. Esses dias mesmo, né? Eu fui convidado para fazer um revestimento de uma piscina de uma grande consultora em Mogi das Cruzes. Chegou lá, o revestimento da piscina inteira caindo. O prédio já tinha ultrapassado o prazo de entrega, né, do condomínio. Então, de garantia, você disse? Não, de entregar o imóvel já novo. estava atrasado. Obra atrasada, aí deu o prazo da obra e aí eles focaram todo no empreendimento, né, nos apartamentos e casas, fez um mutirão e aí não se atentaram à piscina. E aí quando chegou ali na hora de fazer os testes, começou a cair todos os revestimentos da piscina. Aí me chamaram para fazer o orçamento como empreiteiro para fazer o revestimento novo. Eu falei, cara, eu não sou especialista em impermeabilização, mas não adianta eu pegar aqui, colocar o revestimento novo, simplesmente tirar, precisa refazer o trabalho. Então, assim, grandes consultoras com uma grande estrutura cometem esses erros. Sim. Imagina, às vezes, uma pessoa que se aventura a fazer uma própria obra, né? Ou contrata lá o senhor da esquina porque é mais barato. Então, realmente precisa ter essa conscientização de você ter um bom profissional, né, por trás. Isso era uma realidade que tem mudado a partir do momento que nos condomínios você tem síndicos profissionais. Quando você profissionalizou a sindicância, né, o trabalho de síndico, você tem menos isso. Mas o que acontecia muito com síndicos orgânicos, né, que eram moradores antigamente, eles faziam contratação, tem um problema lá na piscina, tá vazando, chama o fulano lá, que é um pedreiro, que é conhecido do fulano do apartamento 114. Já conhece aqui. Aí vem lá e faz um trabalhinho ali, funciona 2, 3 meses, porque ele coloca um material que eu falo, até cimento com areia, se você colocar lá do jeito certo, vai estancar, porque a argamassa ela tem uma baixa permeabilidade. Só que com a movimentação da estrutura, com o uso, aquilo vai se desgastando e a água vai voltar a passar. Então o que acontecia muito era isso. Você tinha vários trabalhos ali. Eu cheguei a pegar um condomínio que gastou mais de R$200 mil. Nossa. Isso há uns 4 anos atrás. Um condomínio que tinha gasto mais de R$200 mil em serviços de um pedreiro que fazia as reformas de impermeabilização dentro do condomínio. E ele dava aqueles recibinhos azuis, sabe? Não era nota, não era nada. E somando, trocaram o síndico e a síndica nova foi pegar, continuava vazando o condomínio inteiro. Tal. Tinha R$200 mil de recibinhos pagos a esse empreiteiro durante, sei lá, 4, 5 anos que ele ia fazendo. Ele estava sempre no condomínio.
Ele era praticamente um funcionário do condomínio. Todo dia estava fazendo lá e alguma dando coisinha recibinho. e recebendo sem nota por fora, tal, sem garantia de nada do que ele fazia. E nós entramos nesse condomínio, fizemos o estudo da reforma, e a obra para refazer o térreo inteiro na época ficou R$150 mil. Nossa. Ou seja, o condomínio já tinha gasto mais do que o trabalho técnico bem feito em soluções paliativas. E nesse caso, só da impermeabilização a Só. obra toda. A única coisa que não está incluso nesse custo é o revestimento. Mas acho que o revestimento não atingiu os 50 mil de diferença lá porque aí o revestimento é muito a escolha do condomínio, é muita escolha do cliente. Vai atualizando, então, vai mudando. Tem revestimento de 100 até o céu é limite, né? Sim. Custo de revestimento. Então, assim, realmente acontece, né? E às vezes a pessoa fala, vou resolver aqui aquela goteira ali. Aí vai lá, coloca uma massinha, né? E aí começa a fazer a goteira do outro lado e não troca o telhado. Às vezes precisa trocar o telhado. É isso. Porque muitas vezes a pessoa trata o efeito e não a causa. Né? Principalmente condomínios, tá vazando numa garagem. Tá? Aqui mesmo no prédio tem as calhinhas, as famosas calhas. Se você descer lá na garagem, você vai ver que tem as famosas calhas. Porque tá vazando em cima de um carro, o cara vai lá e faz um remendo pontual ali para não deixar pingar em cima de um carro, que é o brasileiro, o bem mais que ele vê mais valor é o carro. Então tá pingando no carro, ele reclama. O prédio tá caindo, tá tudo corrosão das armaduras, tá vazando. Se não pingar no carro dele, ele não reclama. Tá tudo preto, o subsolo tá não ventila, a umidade tá tudo quanto é lado, ele não se incomoda, mas gotejou no carro, aí ele vai reclamar. Então, vai lá, faz uma solução temporária, né? Tampona ali, tampa o efeito, mas a causa permanece. Essa é até uma das minhas críticas, aquelas soluções de injeção que o pessoal muitas vezes oferece em condomínios, né? Faz aquela injeção de gel de poliuretano por baixo, lá pelo subsolo, estanca ali, você não vê mais a infiltração, só que a água continua entrando embaixo da impermeabilização, continua chegando na estrutura. Então você acaba não vendo, até pior, né? Camufla, maqueia, né? O problema estrutural, que acho que ainda é pior do que o problema de impermeabilização. Sim, aí já é outro, mais embaixo ainda, né? Exatamente. Bom, e como que você migrou ali para a área de hoje você dá aula numa pós-graduação? Você começou ali em 2019, você parou um pouco, né? De estar mais da obra. Como foi essa migração? Eu falo assim que foi sempre muito complicada, né? 2011, que a gente viveu aquele boom da construção civil, nós chegamos a ter mais de 300 funcionários de execução, só de impermeabilização. Então, assim, minhas equipes eram formadas por pedreiros, ajudantes, impermeabilizadores, encarregados de impermeabilização e mestres de impermeabilização. Então, assim, nosso trabalho era só os sistemas, só os serviços que compõem o sistema de impermeabilização. Então, regularização de base, impermeabilização, camada impermeável e proteção mecânica simples. Então, não fazia revestimento nem nada. Então, a gente tinha mais de 300. Caramba, bastante gente, hein? Mais de 300. A gente chegou a ter uns 350, 370. No pico ali, 2010, 2011, 2009 até 2011, né? Foi o boom da construção civil. Depois, em 2014, a gente passou por uma crise. 2015, a gente passou por uma crise da construção. A gente teve uma queda muito grande de volume de lançamentos. A gente sempre trabalhou com construtoras, né? E aí o volume diminuiu. A gente começou a enxergar a necessidade de dar uma diminuída também nas nossas equipes. Mas é aquilo que eu falo, assim, é um navio, né, em movimento. E um navio em movimento você não consegue parar ele de uma hora para outra. Não é igual um carro que você freia em 10 metros, né? Então, essa mudança de trabalho, né, de campo de aplicação, de campo de atuação, ela foi uma mudança gradual e longa. Então, em 2019 eu iniciei com as consultorias independentes ali, né, fazendo alguma coisa de projeto, mas isso eu fui tratando isso paralelo até o começo desse ano. Aí no começo desse ano realmente foi quando eu consegui parar com a execução. Aí
desde foi todo maio. Um processo. Foi um processo, e é um processo longo, foi algo que foi muito bem pensado, muito bem planejado para não ser um susto, né? Porque eu não queria deixar clientes que a gente atendia, né, construtores que a gente sempre atendeu, na mão. Né? Eu sempre tive um compromisso com esses parceiros, né? Então eu queria fazer essa migração de forma cadenciada, né? Eu consegui fazer isso, né? Então hoje realmente a gente conseguiu dedicar 100% do nosso tempo a essas consultorias, a esse trabalho de projeto e fiscalização. E hoje quem que seria seu principal cliente, assim, seu foco de cliente? É condomínio, uma casa de alto padrão, um apartamento? O que você atende? A gente atua, como a gente atua nessas 3 grandes áreas, assim, na consultoria. E aí na consultoria meu grande cliente é condomínio. Esses são os principais clientes que eu atendo como consultoria de reabilitação. Na área de projeto, a gente atende muito construtora. Né? Hoje a gente está começando também fazendo um projeto para uma estação de trem, né, da CPTM. Então, a gente está com até alguns projetos de infraestrutura. Aí nesse caso você atende a construtora que ganhou a licitação, Isso, é a isso? construtora que ganhou a licitação. E outras construtoras em projetos verticais, né, condomínios verticais, alguns arquitetos que a gente faz os projetos para as obras residenciais também, então arquitetos que gostam, que entendem essa necessidade, né, essa importância de um projeto de impermeabilização. Eu acho até que isso é uma tendência e é importante, porque o arquiteto ele é o profissional que mais entende a importância de um projeto. Né? Porque assim, poxa, o arquiteto ele vive do projeto. Né? Então ele entende a importância de um projeto. Ele entende a importância dele ter projetos de impermeabilização, de estrutura, de instalações que conversem com a arquitetura dele. Né? Então eu acho que esse é um público. E a parte de fiscalização de obras, João, ela é uma área que é muito abrangente. A gente consegue atuar tanto em condomínios quanto em construtoras. Porque justamente aquilo que eu estava falando, que a gente falou do tripé, né, da qualidade, que é o material, o projeto e a execução, por conta da execução hoje ser tão ruim a qualidade da mão de obra, tão deficitária a mão de obra, a fiscalização ganha espaço. Porque uma fiscalização bem realizada, ela evita os problemas, ela vai apontar os erros. E o que eu falo assim, o grande barato da fiscalização, a importância dela, é justamente você corrigir a rota. E corrigir a rota não é só corrigir a rota da obra. Muitas vezes é corrigir a rota junto com o cliente, o aplicador que está lá trabalhando para aquela construtora, ou às vezes a construtora tem mão de obra própria, que vai fazer impermeabilização e está fazendo errado. E você vai lá fazer aquele acompanhamento, vai fazer aquela fiscalização e entende que aquela mão de obra precisa ser requalificada, precisa ir para a indústria. Então a gente tem parcerias muito fortes com a indústria hoje, a gente está muito próximo da indústria, com todos os grandes fabricantes de produtos de impermeabilização. Hoje a gente tem as portas abertas para trazer as tecnologias deles para dentro do nosso centro de treinamento ou levar aplicadores para o centro de treinamento da própria indústria. A gente sempre tem convites para fazer treinamentos justamente para qualificar essa mão de obra. Então hoje a gente atua muito com condomínios na parte de consultorias, mas as construtoras e os aplicadores também são muito próximos nossos, né? Justamente por causa dessa proximidade que a gente tem com o mercado em geral, né? Entendi. Então você tem ali o aplicador, você tem ali o cliente, né? Você tem também a indústria, né? Então você faz essa junção, né, entre... A gente consegue fazer essa ponte e ser um aglutinador ali, né? O que eu falo, que a gente fala da questão do tripé, a fiscalização é o aglutinador ali, é o que vai juntar tudo aquilo, não deixar aquilo se desgarrar, porque hoje você tem a indústria muito evoluída, você tem projetos bons e você tem uma mão de obra que tá saindo ali pelo ralo, né? Até tem uma coisa que eu falo sempre, me marcou bastante num evento que nós fizemos em Salvador.
uma das pessoas falou, olha, o problema da nossa construção civil é que a nossa mão de obra é uma mão de obra de êxodo. Normalmente é aquele profissional que não deu certo em outras áreas e vem para a construção civil como uma saída para o trabalho. E isso é que a gente precisa mudar. A gente precisa trazer para a construção civil pessoas com perfil da construção civil, né? que queiram. E para isso a gente tem que ter uma atividade atrativa. Não só de salários, mas o ambiente de trabalho precisa ser melhorado, precisa ser atualizado. A gente precisa oferecer condições de desenvolvimento para esse profissional, porque se ele não enxergar uma possibilidade dele evoluir na carreira dele, na vida dele profissional, com certeza a primeira oportunidade, ele está como servente de obras hoje, a primeira oportunidade que ele tiver para ser porteiro, ele vai sair da obra, Uber, vai fazer qualquer coisa, vai lá no Lalamove entregar pedido, porque ele não vê um futuro ali para ele. Então, aliado a isso, em 2023, nossa. Depois da pandemia. Agora, né, 2023, no último simpósio do Instituto Brasileiro de Impermeabilização, eu apresentei um trabalho que é um plano de carreiras para a construção civil, para a área da impermeabilização. E aí a gente teve o privilégio de algumas aplicadoras, alguns aplicadores, pegar aquela teoria, né, e colocar em prática. Então a gente está vendo um movimento de realmente criar um plano de carreiras para a área de impermeabilização. Então acho que isso é muito gratificante. Isso é bom porque você vai tratar na raiz. Na né? raiz. Não ficar nessa situação, eu tenho ali um monte de funcionário que não arrumou o que fazer, não se encontrou na vida, e aí vai estar lá fazendo... A gente fala o propósito, né? Se você não tiver um propósito, você não evolui. Então a gente precisa dar o propósito. E aí, claro, você vai captar, né? O que eu falo, são 3 etapas, né? A gente tem que captar essa mão de obra, a gente tem que capacitar essa mão de obra e aí reter. Isso é importante também, porque senão você fica com aquele buraco lá, né, aquela goteira, né, vai entrando e saindo. Literalmente a goteira. Entrando e saindo, isso é importante reter, porque mão de obra, quando você encontra alguém ali, né, realmente a gente fala que está escasso, a gente precisa segurar. Se o mercado de construção civil, e aí eu puxo a brasa para minha sardinha da impermeabilização, né, através do plano de carreiras, mas eu falo, se a gente não trouxer esse pessoal para dentro da impermeabilização, né, para nossa área de impermeabilização, nós é que vamos ficar cada vez mais escassos de mão de obra. E aí a escassez de mão de obra pode trazer uma vantagem em preços, né? Aumenta a demanda, você tem pouca oferta, o preço aumenta, né? Então, vou vender mais caro. É isso aí, abriu o som. Bom, mas então a gente vem fazendo essa conscientização para realmente poder aí ajudar, né? Isso é importante que você está fazendo, né? Trazer novas pessoas e reter elas, né? Sim. E conscientizar lá na fonte, no cara que produz, né? Ele realmente conseguir treinar pessoas, né? Para poder executar. E aí entra lá aquilo que você falou do projeto, da conscientização de fazer o projeto. Aí o negócio fica engrenagem. Retroalimenta uma engrenagem que a gente fala um ciclo virtuoso, não um ciclo vicioso, né? Que vai acabando com o nosso mercado. Exatamente. Bom, está com o nosso tempo curto aqui, Soncini, então gostaria de te agradecer aí pela oportunidade. Acho que deu para conscientizar a galera aí, né, deste mercado, que é um mercado poderoso, né, dentro da construção civil, né, um mercado grandioso. Existe muitas oportunidades dentro é um subnicho, né, o nicho da construção civil e um subnicho que é o segmento da impermeabilização. Existe um grande mercado com muito potencial. Então, quem quiser, de repente, aí entrar nesse mercado e está nos assistindo, existe algum caminho onde ele pode aprender, um treinamento, que caminho seguir? Eu digo na galera lá da execução mesmo. Da execução são poucas as oportunidades, né? Infelizmente, a gente tem poucas oportunidades
E acho que o grande desafio do nosso mercado, hoje você tem o Senai, tem cursos de impermeabilizador, você tem algumas indústrias que oferecem os cursos específicos do seu mercado. Hoje você tem um movimento aí de algumas indústrias do mercado de varejo, grandes varejistas da construção civil que promovem cursos também nos seus espaços, né? Mas eu acho que o grande desafio nosso hoje é levar isso para o digital, porque a gente precisa alcançar mais, ter um alcance maior. A gente não consegue ter um alcance maior sendo só físico. Por exemplo, como eu falo do Senai. O Senai tem um curso maravilhoso, só que o curso de impermeabilizador no Senai é só no Senai do Tatuapé. Então você imagina para um cara que trabalha em Alphaville, por exemplo, ou Barueri, Tamboré, que quer fazer um curso de impermeabilização, quer aprender mais sobre impermeabilização, ele é um ajudante, um servente que quer se especializar nessa área, ele tem que sair daqui do final do expediente dele, pegar um trem, descer lá na estação do Brás, baldear, ir para o metrô, andar mais um tanto, e sair de lá 10 e tanto da noite para voltar para casa dele e chegar na obra às 7 horas da manhã. Então a gente precisa ir para o digital. E essa é uma outra, em uma hora a gente vai trazer aqui para você, bacana, eu, Ednei, esses cursos digitais aí. Bora, porque tem grandes oportunidades, né? Sim. E não só, aí atinge o Brasil todo, né? É isso aí. Você pega o cara lá no Amazonas, né? Rio de Janeiro, não precisa ir muito longe aqui, Minas Gerais, né? Qualquer lugar. Então você consegue atingir. Não tem mais fronteira. Exatamente. Bom, então galera, estamos chegando aqui ao fim. Recebemos o Sonsini aqui, um especialista com mais de 30 anos no segmento da construção civil. E deixa aí um recado final aí para quem está nos assistindo, Sonsini, e te agradecer aí mais uma vez por você ter participado aqui. Poxa, eu que agradeço mais uma vez. E, pessoal, a importância da impermeabilização é muito grande. Uma impermeabilização bem feita, ela vai gerar muita economia, ao passo que uma impermeabilização, quando mal feita, ela vai gerar um prejuízo que é imensurável, né? Não só o prejuízo financeiro, mas assim tem também aquela questão moral com os nossos clientes, que isso é um dano que não dá para pôr preço. Então, impermeabilização é qualidade de vida, é segurança, e aí fico à disposição para ajudar a todos aí nessa disciplina. Obrigado, João. Show de bola. Então é isso, galera. Acompanhe aí, nós vamos deixar as redes sociais aqui embaixo do Sonsini e espero que vocês tenham gostado. Valeu! Até mais.